O trabalho tem como título Desenvolvimento de um estudo da percepção do consumidor sobre sacolas retornáveis, um estudo de caso no município de Tumbiara, Goiás, Brasil. Aqui estão os autores do trabalho. De acordo com Alves e colaboradores, em 2011, a utilização das sacolas plásticas convencionais em varejos e atacados tem sido bastante discutida em diversos países, e o Brasil não ficaria de fora dessa discussão. Inclusive, objeto de projetos de lei que visam a regulamentação do uso desses objetos, visto que a conscientização ecológica se faz necessário devido aos impactos negativos que esse tipo de sacola pode provocar ao meio ambiente e à saúde da população. A Associação Brasileira dos Supermercados, em 2020, afirmou que 80% das sacolas plásticas são utilizadas apenas uma vez e depois descartadas, correspondendo a 9,7% de todo o resíduo gerado pela população no Brasil. A Agência Ambiental de Administração Pública, também no mesmo ano, afirma que, além de levar dezenas de anos para decompor, essas sacolas impedem a passagem de água, retardando a decomposição de materiais biodegradáveis que estão em seu interior, dificultando assim também a compactação do resíduo, além de outras problemáticas levadas, né, em consideração ao descarte inadequado dessas sacolas plásticas, né, do acúmulo dessas sacolas plásticas também. Então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar a conduta das pessoas quanto ao uso e ao descarte das sacolas plásticas, avaliando se a população de Tumbiara preocupa-se em tomar medidas, né, alternativas, observar a relação entre a escolaridade dos entrevistados e a maneira como usam ou descartam essas sacolas plásticas, além de aferir a percepção desses usuários também quanto ao uso das sacolas retornáveis e a sua consciência ambiental. O trabalho foi realizado com moradores do município de Tumbiara, né? E Tumbiara fica na divisa com o estado de Minas Gerais. Essa pesquisa é uma pesquisa quantitativa, mas com abordagem descritiva, né? Por meio de um estudo transversal entre setembro e novembro de 2020, sendo os dados sintetizados de forma estatística para possibilitar o entendimento aí, né, em determinados momentos. Para a coleta dos dados, foi elaborado um questionário com 24 questões de múltipla escolha, com 3 seções dispostas ao perfil do entrevistado, a percepção quanto ao uso de sacolas convencionais e retornáveis e o uso das sacolas retornáveis. Bom, o referido questionário ele foi aprovado, né, ele passou por uma análise e foi aprovado por 3 professores, né, da Secretaria de Educação do Estado. A amostra foi utilizada estatisticamente do tipo não probabilística por amostragem de voluntários. Essa coleta de dados, ela foi utilizada na plataforma, ela foi aplicada numa plataforma online, Good Farmers, né? E o contato com os participantes foi realizado também através das redes sociais virtuais, porque nós já estávamos, né, aplicando os protocolos de segurança, né, do isolamento social devido à pandemia da Covid-19. E a análise dos resultados ocorreu por meio da tabulação dos dados primários, né, que foram divididos em categorias, subcategorias e processados na planilha Excel. Em relação aos resultados, a análise das variáveis individuais do perfil do entrevistado. 24,4% tinham idade de 36 a 41 anos e 34,9% possuíam pós-graduação, ou uma especialização, um mestrado ou um doutorado, com renda mensal em torno de R$ 1.000 até R$ 3.000, sendo todos participantes voluntários. Bom, e qual é a percepção desses entrevistados quanto ao uso das sacolas convencionais e retornáveis? Bom, primeira pergunta foi levando o que te motivava, né? O que te motiva a usar uma sacola retornável, né? Primeiro, a preocupação com o meio ambiente. 80, quase 94%, né? 94,2%, né? Afirmaram que a preocupação com o meio ambiente, seguido da preocupação com a saúde e sobre a capacidade de armazenamento e conforto em seguida. E quais são os fatores que levam a não utilizar as sacolas retornáveis? Mais de 50% que esquecem de levar, ou não têm o hábito,
né? O preço da sacola ecológica vem em terceiro lugar e a praticidade da sacola plástica, porque ela já está no supermercado, né? Então, muito mais fácil. E em relação à lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas no comércio e varejo, né, a maioria acha importante. 67,4% dos entrevistados afirmam que é importante a lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas no comércio, né? Porém, quando se pergunta se essa lei fosse adotada aqui no município, né, proibindo você, como você faria para carregar as sacolas plásticas, né? Aí aumentaria, né, o índice de pessoas que utilizariam as sacolas retornáveis ou caixas de papelão, né? Ou o transporte também influenciaria, vamos dizer assim, na escolha de como carregar as compras. E se, né, o estabelecimento não fornecesse gratuitamente as sacolas, eles têm interesse em comprar, porém esse valor ficaria em torno de R$ 5 a moeda, né, brasileira, né, 66,3% comprariam, mas se fosse num valor acessível, num valor mínimo. Em relação à consciência ecológica no dia a dia, né, a grande maioria economiza água e energia elétrica, né? Apenas 34% fazem coleta seletiva de lixo, né? Agora, o que nós achamos interessante foi que 69% aqui reciclam óleo comestível. Isso aqui era uma pergunta que eles poderiam responder com mais de uma alternativa, né? Por isso essa variação aqui em relação à porcentagem. As conclusões. Os entrevistados possuem uma percepção benéfica em relação à substituição das sacolas convencionais por sacolas retornáveis, ou seja, eles sabem que é positivo, que é benéfica essa substituição, tanto em relação aos impactos causados no meio ambiente, quanto em relação aos impactos causados na saúde, né? Em relação, no caso, ao uso das sacolas retornáveis, a maioria diz que a preocupação é com o meio ambiente, né? Mas que esquecem de levar as sacolas plásticas, as sacolas retornáveis, né? E para fazer as compras. Então, esse esquecimento poderia causar algum transtorno. É porque não tem um hábito ainda, né? E observamos também que eles não colocam conhecimento em prática em relação ao uso ou descarte das sacolas retornáveis. Eles têm consciência de que é positivo, né? Que é necessário usar as sacolas retornáveis e ter um cuidado para descartar as que não são retornáveis, né? Sacolas plásticas. Porém, na hora de aplicar, de colocar em prática, eles têm algumas dificuldades. E como sugestão para estudos futuros, né, a intenção é replicar essa pesquisa para um número maior de respondentes e, se possível, em outros bairros ou até mesmo em todos os bairros do município. Aqui estão as nossas referências e muito obrigado. Um e-mail para contato posteriormente, caso tenha algumas dúvidas.